os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que se tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas aos que não têm, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque vos falo em parábolas, para que, vendo, não vejam, ouvindo, não ouçam, nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu. Taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não ouviram, ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs que estão aqui na casa do Senhor, também os irmãos que estão nos acompanhando pela Web TV Leão de Judá. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, primeira leitura, profeta Jeremias, capítulo 2. Deus, ele faz aqui uma reclamação do povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel deixou de adorar o Deus vivo para adorar deuses mortos, ídolos, fabricados por mãos humanas. E ele mesmo diz: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, falando para Jerusalém, para o povo, porque Deus sempre, ele fala para o povo de Israel, como se Israel fosse a sua esposa, e ele, Deus, é o esposo. Por isso que ele diz: olha, eu lembro de você, Israel, da tua afeição quando você era jovem, do teu amor quando noiva, olha lá, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não semeia. Lembrando aqui, quando o povo de Israel, 40 anos, peregrinou pelo deserto até chegar na terra prometida. Então Deus, ele faz aqui, usando o profeta Jeremias, ele faz uma comparação. Ele é o esposo, Israel, o povo, é a esposa. E ele diz: olha, eu lembro quando você era minha noiva, não era nem esposa ainda, quando você me amava, a sua afeição, quando você ainda era jovem, quando você era noiva ainda, minha noiva, do teu amor quando era noiva. Ou seja, Deus está reclamando, fazendo uma reclamação aqui, de que o povo o abandonou para seguir a ídolos, a deuses falsos, que não podem ajudar absolutamente em nada, nem na nossa vida, nem na vida de ninguém. Então é o que o Senhor nos fala hoje, irmãos, que devemos buscar apenas no Senhor a bênção necessária para a nossa vida, somente no Senhor, em ninguém mais, em nada mais. O que é o ídolo? Ídolo é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus, seja um objeto, seja uma pessoa, esperando que aquele objeto ou aquela pessoa venha me salvar, e não salva, porque só Deus salva. Hoje no Santo Evangelho, Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, versículo, Mateus 12, não é isso? Mateus 13, perdão. Capítulo 13, versículo 10. Os discípulos se aproximaram de Jesus e questionaram: por quê? Por que o Senhor não fala abertamente das coisas do céu? Por que o Senhor usa parábolas? E Jesus diz: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus,
mas aos outros não. Pois ao que tem se lhe dará, e terá muito mais em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que significa isso, irmãos? Ele estava falando para os seus discípulos, e como seus discípulos tinham ele, Jesus explicava as parábolas. Mas aqueles que não seguiam a Jesus ouviam a mesma parábola, mas não entendiam. Por quê? Porque não tinha quem explicasse. Por isso que ele diz: olha, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles que não lhes é concedido, mas aqueles que não lhes é isso concedido. Os discípulos compreendiam, por quê? Porque Jesus estava com eles, e Jesus falava das parábolas, explicava as parábolas. A quem muito é dado, terá mais ainda. Ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. O que significa, irmãos? Nós que temos o Espírito Santo, nós receberemos mais e mais o Espírito Santo. Aquele que não tem o Espírito Santo, até a pouca sabedoria que a pessoa tem, vai ser tirada da pessoa. Por isso que Jesus falava em parábolas. Irmãos, e nós cristãos de hoje, nós compreendemos as parábolas do Senhor? Nós ouvimos o Senhor? Nós temos intimidade com o Senhor para perguntar ao Senhor: Senhor, fala comigo, Senhor. Explica-me, Senhor. Explica-me a tua palavra. Mostra-me a tua vontade na minha vida, Senhor. Então, meus amados, que o Senhor nos abençoe e que Ele nos mostre o que Ele quer de nós, de mim, de você que está me vendo agora, de você que está aqui na igreja. Que o Senhor mostre. Pergunte ao Senhor: Senhor, o que queres de mim? Qual a tua vontade na minha vida? Senhor, mesmo que eu não compreenda, eu aceito. Dai-me força, Senhor. Dai-me força para suportar tudo e ser vitorioso em nome de Jesus de Nazaré. Assim seja. Amém.